Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Olá, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Como é bom estar aqui com vocês. E hoje recebendo uma querida amiga, uma pessoa assim que eu tenho muita admiração pelo trabalho que ela faz. Eu tenho certeza que vocês vão amar conversar com a doutora Miriam Kalimann. Tudo bom, Miriam? Tudo bem. Então vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez levando coisas boas para os nossos ouvintes. Senhor, abençoa a vida da querida Miriam, o seu trabalho, os seus pacientes, abençoa a sua família, Senhor. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, tu sabes as necessidades de cada um, que possamos ter sempre a consciência do nosso dever neste mundo, de transformá-lo cada vez num mundo melhor, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É o que eu te peço, Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Eu errei teu nome, é Kalimann. Isso. É isso, eu esqueci o S. Não vou esquecer mais. Mas e aí, Miriam, me conta esse desejo de você se tornar psicóloga, veio de quando? Bom, esse desejo veio há muitos anos, né? Assim, eu acho que eu defini isso aos 15 anos de idade e, graças a Deus, eu tive um caminho, assim, muito bom, né? Porque eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Até o livro que eu escrevi, eu coloco um pouco esse momento, né? E ao longo do tempo, eu fui, assim, me tornando uma psicóloga bem-sucedida dentro da minha área, né? Até que eu escolhi, em determinado momento, trabalhar com neurodesenvolvimento, com psiquiatria, né, com transtornos do comportamento, transtornos mentais. E hoje, graças a Deus, é onde eu me encaixo, né? Hoje eu já tenho uma equipe, já são 34 anos de trabalho, né? Então são muitos anos. Sou formada pela PUC Rio, né? E essa minha trajetória é uma trajetória intensa, né? Todos os dias trabalho num consultório, que hoje é uma clínica, né? E com vários tipos de famílias, né? Hoje eu atendo as faixas etárias da criança à vida adulta, né? Então, a própria equipe também é organizada dessa forma. E é isso. Então, essa escolha foi uma escolha certeira, né? Que deu certo e tô aí nesse caminho. Você, além de crianças e adolescentes, você também trata adultos. Eu iniciei com adultos, né? Logo no início, depois eu saí especializada da PUC na área da clínica infantil, mas atender criança é mais difícil do que você atender adulto, né? Porque você tem que trabalhar muito, entender muito sobre desenvolvimento infantil. Quem trabalha com criança trabalha com adulto, mas quem trabalha só com adulto geralmente não se especializa em criança, fica difícil, né? Uhum. E hoje a clínica ela é diversificada, tá? Hoje eu trabalho com orientação parental, então eu dou consultorias, supervisão, cursos, Palestras. falo nas rádios. Falar, é isso mesmo. Eu acho muito importante falar sobre os espectros de personalidade, porque, por exemplo, quando meus filhos nasceram, a gente não tinha essas definições, né? Então, embora eles ainda não tenham sido, nem eu diretamente tenha sido classificado em algum deles, mas a partir do momento que eu comecei a ouvir
a assistir alguns vídeos. É lógico que não somos nós que vamos diagnosticar, a gente precisa do profissional. E uma coisa que eu achei interessante, gente, olha só, ó, eu já tenho, tá? Eu já tenho. Tenho, inclusive, com dedicatória, tá bom? Então, olha só, prestem bem atenção nessa entrevista e depois vocês também vão poder adquirir para usufruir dessa preciosidade que é esse livro da Miriam Kalisman, viu? Mas, então, uma coisa que eu vi nesse livro que eu achei muito importante é a forma como você coloca da necessidade do entrosamento de outros profissionais quando há o diagnóstico desse ou daquele espectro, né, de personalidade, a inclusão de outros profissionais para que possa ocasionar um desenvolvimento melhor, né, e também da inclusão da família, né? Na verdade, Porque às vezes eu creio que os pais devem ficar assim, né, meio solitários, né? uhum. Então, achei muito importante. Você pode falar sobre isso tudo? Posso, na verdade, assim, não há profissional de saúde mental que vá trabalhar sozinho se não tiver uma relação multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Você precisa entender como é que é aquele quadro, né? Então, às vezes, você tem um médico, neurologista, ou psiquiatra, ou até mesmo um pediatra, se é criança, né? Se é adulto, tem o psiquiatra, o neurologista. Você, às vezes, precisa ter um profissional da área de linguagem, um fonoaudiólogo, às vezes um nutricionista, às vezes um psicopedagogo. Você tem que entender qual é aquela história para você poder fazer essas parcerias, assim como esses profissionais também deveriam pensar dessa forma, né? E aí a gente forma, tem a equipe que eu tenho, por exemplo, de profissionais dentro do consultório, de psicólogos, e tem as equipes parceiras, que são essas equipes, esses profissionais, onde a gente troca, porque quando o paciente está com cada um de nós, ele apresenta um lado, né, do cubo. Imagina um cubo, né? Você joga, tem lá um número desse dado. E aí você junta tudo para fazer esse somatório. E isso dá uma segurança muito grande para a família. Mas a grande equipe de parceria é a família. Quando a família não é proativa, não está junto, só delega que o profissional exerça essa função, a situação é muito delicada, porque a criança, o paciente, mesmo adulto, ele fica dentro do seio familiar, né? E às vezes ele é um representante daquela situação da casa. E ele vai para a clínica. Ele é aquele que foi mais frágil, ficou mais vulnerável e é onde essa situação ficou deflagrada. Então, se a família não está junto, é muito difícil esse trabalho, né? A gente até faz, assim, como queixa, um paciente, às vezes, com um diagnóstico solitário, né? Sem a família perto. Quando eu tô falando família, eu não estou falando só de mãe, só de pai, estou falando, às vezes, de um irmão, né? De uma parceria, realmente, alguém que conviva com aquela pessoa. É, é, eu estava lendo no seu livro, né, que você comenta, né, que às vezes os pais são tão solitários, né, e ficam impactados com esse ou com aquele conclusão de diagnóstico, né? Para mim, ele é uma coisa assim libertadora, né? Libertadora. Então, é, é isso que eu estava falando. Eu acho uma coisa assim libertadora e eu acho que essa conscientização deve auxiliar muito no tratamento, né? E as pessoas não deveriam se deixar levar por um preconceito, né? Ou achar que, devido a esse ou aquele transtorno, a pessoa não vai se desenvolver, Com certeza. nem se tratar como um ser extraterrestre, ou É, ficar numa redoma
que isso não vai ajudar em nada, né? Eu acho que hoje a gente está mudando, graças a Deus, esse conceito, né? A gente está incluindo melhor, apesar das dificuldades, né? O preconceito é um pouco menor do que há 20, 30 anos atrás, né? Por isso que as crianças hoje diagnosticadas, elas têm mais condições de tratamento do que os adultos diagnosticados, né? Porque são as crianças do passado que não tiveram esse diagnóstico e que tardiamente são avaliados, né? Tem, logicamente, os transtornos que aparecem na vida adulta, no decorrer da vida, né? E tem os transtornos que estavam ali já, a sementinha estava ali, mas que era meio que, não é nada, vai passar, né? E que hoje virou uma situação, né? Problema para aquele indivíduo. Não é fácil, não. E quais são esses transtornos? Bom, os transtornos mais comuns que a gente vê são os transtornos do espectro autista, né? Que hoje a gente tem falado muito. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Esse é um transtorno do neurodesenvolvimento. A dislexia, né? Que é o transtorno de linguagem, né? Que é o TDL, que hoje é visto como um transtorno de linguagem, deficiência de linguagem. Transtorno de aprendizagem, transtorno de deficiência intelectual, tá? E os transtornos psiquiátricos, depressão, bipolaridade, aí você vai, o TOC, o TOD, o transtorno opositor desafiador, e assim, às vezes um transtorno caminha junto com o outro, né? Então, assim, cada vez mais aumenta, isso é que se torna, às vezes, assim, infinito, né? Qual é o nome? Mas esses são os nomes que a gente ouve mais, né? E que a gente, quando vai mexendo dentro do consultório, a gente vai descobrindo mais e mais, né? Eu tenho uma amiga que ela, quando soube que o filho era autista, ela chorou muito. Ela ligou para mim, mas chorou, chorou, chorou. E o pai acusou ela. Tá vendo? A culpa é sua, sabe? É uma ignorância. Eu falei, olha só, fica tranquila. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Aí o Messi é autista, e aí? O camarada tá aí bem pra caramba. Tem que se trabalhar, tem que. E não leva em consideração o que o pai da criança falou, sabe? Ele queria te machucar de alguma forma. Ele só vai te machucar se você permitir. É, Agradece a Deus, seu filho é lindo, é um amor de criança. E vamos firme no tratamento, é isso aí. às vezes nos casamentos isso acaba sendo uma rachadura, né? Na relação, né? A gente tem visto assim, as pesquisas mostram que as mulheres, as mães, acabam assumindo mais esse filho, né? Do que os pais. Existem bons pais também que assumem, compram a ideia, mas a crise acaba acontecendo, né? Porque você tem que digerir aquele diagnóstico, né? Não é à toa que eu dei o nome do livro Impacto do Diagnóstico em Saúde Mental na Vida de Quem Cuida. Quem cuida somos nós, né? Somos nós terapeutas, mas são os pais que cuidam, né? Então a gente está falando também, principalmente dessas famílias, que são os primeiros cuidadores. Às vezes tem ou a negativa, não, meu filho não tem problema nenhum, né? Ou então vem essa de acusação. Mas e o espectro narcisista também está envolvido nisso também? O espectro narcisista, tá tudo envolvido, né? A questão é assim, o que se chama de espectro narcisista? Transtorno de personalidade narcisista? Isso. Tá. Só que os transtornos de personalidade eles vão se apresentando ao longo da vida, às vezes na vida adulta, isso aparece melhor, né? Eu tenho uma mãe com todas as vertentes virada para isso.
Já foi difícil eu crescer nesse... Que eu era a preferida, né? A preferida das maldades, né? É, Mas eu sempre procurei até agradecer a Deus. Olha só, eu tenho uma coisa boa. Ela me ensina como eu não tenho que ser. Então, é melhor, é bom assim, né? A gente vai ajudando, vai cuidando e respeitando, né? é, Quando dá para ficar próximo, fica. Quando não dá para ficar próximo, a gente se afasta e vai seguindo adiante. E assim, dentro do autismo, que tem tem uma escala, né? uhum, Você pode falar sobre pode. isso? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então ninguém fica autista, a pessoa nasce autista. Alguns são diagnosticados desde a da primeira infância, né? Já com rastreio, quando a gente percebe algumas características, e muitos são diagnosticados na vida adulta. E ele tem, pelo DSM-5, que é o Compêndio de Saúde Mental americano, ele tem 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. É importante a gente saber que não existe autismo leve, tá? Porque nada é leve, né? O nível 1 é quando a pessoa, ela tem possibilidade de, de ter uma autonomia de vida, uma funcionalidade. Ela é verbal, ela consegue desenvolver intelectualmente, ela tem linguagem, ela, ela tem essa autonomia. O nível 2 é quando ele tem alguns comprometimentos e precisa de alguns suportes, ainda com linguagem. O nível 3, às vezes ele vem caracterizado também com algumas síndromes associadas, geralmente são pessoas não verbais, logo é diagnosticado, né, porque você vê atrasos de desenvolvimento bem significativos, né? O nível 2 e o nível 3, muitos têm uma deficiência intelectual, tá? É, então, é só a gente saber não confundir nível 1 com autismo leve, né? Até é um nível preocupante, porque ele, às vezes, por ter essa parte cognitiva um pouco mais preservada, ele abre muitas vezes para alguns transtornos mentais da psiquiatria, tá? É, O autismo é um transtorno caracterizado por deficiência na comunicação social, que tem a ver com não só com linguagem, mas com interação social, tá? E características dos interesses restritos e repetitivos, que é aquela pessoa que tem uma rigidez cognitiva, uma inflexibilidade cognitiva, e que ela fica muito dentro daquele padrão de comportamento, né? Onde gera mesmos comportamentos o tempo todo. né? O meu filho mais velho, a primeira vez que eu levei ele na praia, quando eu coloquei ele na areia, parecia que estava matando ele. O É, porque eles têm toque, muitas questões sensoriais, né? Mas a ele tem. toque da areia, né? Hoje, lendo e me inteirando, né? A coisa de botar os carrinhos em fileira, fazer algumas coisas assim, não, não muita interatividade com as pessoas. Aí isso tudo. Mas também comigo era assim, na sala de aula. A professora estava dando aula lá, eu prestando atenção. Ela falava alguma coisa, eu ia, eu viajava até voltar de novo. Aquela coisa de você iniciar e terminar aquilo que você está fazendo. É, os atrasos, às vezes vai deixando as coisas para a última hora e quando acontece isso comigo, eu já tentei e falei, não é possível, tudo acontece na hora de eu sair, tudo acontece na hora. Aí depois a gente vai estudando, vai vendo, eu falo assim, eu preciso de uma Miriam Kalismann na minha vida. E como é importante, né, o tratamento de psicólogo, porque a terapia
E eu mesmo já passei por muita coisa que, se não fosse a terapia, eu nem sei o que teria sido da minha vida. Acho que ainda tem certos preconceitos aí na sociedade a esse respeito. E você pode falar sobre isso também? Sobre preconceito? Hum. Na verdade, eu acho que a grande questão de incluir essas pessoas na sociedade é a dificuldade das pessoas sair daquela bolha, né? E acreditar que essas pessoas que têm diagnóstico, elas podem funcionar bem e que elas funcionam à medida que você inclui, né? As pessoas têm muita dificuldade de inclusão, às vezes vergonha, e isso reforça ainda mais o comportamento antissocial, né, que essas pessoas têm, ou vamos falar, em vez de antissocial, com dificuldade nessa interação social, tá? Agora, por isso que é importante o grupo de habilidades sociais, né? Eu, inclusive, faço o Habilitando a Habilitar, que são grupos de habilidades sociais, que eu já tenho há 15 anos, que foi iniciado através do momento em que eu percebi que os jovens com dificuldades em saúde mental tinham dificuldade de se inserir em grupos comuns, em falar de assuntos atuais, em falar de necessidades que eles têm, de desejos. Hoje já tenho Habilitando a Habilitar já há 15 anos, tenho de todas as faixas etárias, né? E é muito legal, porque eles acabam tendo amigos, que acho que é o interesse maior, acabam tendo pessoas que eles se identificam, né? São aceitos, sem julgamento, sem preconceito. Fazemos atividades, eu reúno com eles uma vez no mês, e junto com 2 mediadores, que também são psicólogos, né? E com isso a gente vai trazendo uma nova aprendizagem para eles, né? Para que eles aprendam essas habilidades sociais, porque a grande questão que gera o preconceito é a dificuldade que esses indivíduos têm nas habilidades sociais. O que são habilidades sociais? A capacidade que o indivíduo tem de autonomia, de compreender algumas situações de comportamentos adequados, então, né, de saber como chegar-se no outro, às vezes até mesmo uma dificuldade de como pedir uma pessoa em namoro, como convidar para sair, como convidar para ir na sua própria casa. Então, são grupos de várias faixas etárias, né? Assim como eu tenho um grupo de educação parental, que são um grupo de parentes, dos cuidadores, né? O grupo dos cuidadores, que são os pais, familiares, onde eles vão aprendendo a lidar com as situações que aparecem no dia a dia desses filhos, desses irmãos, desses entes, né, que têm o diagnóstico em saúde mental. Uhum. O livro, inclusive, fala de tudo isso, né? Fala, eu vi. Inclusive, uma das coisas, né, que você até comenta no livro também, é que o autista, ele é muito inteligente. É só para a gente também não ficar iludido que dentro do espectro ser autista é ser inteligente. Tem muitos dentro do transtorno do espectro autista que têm uma preservação cognitiva, Uhum. tá? Para a gente não fazer o mito de que o autista é Ah, muito inteligente, genial. Não, tem autismos que têm deficiência intelectual, tem autismos que têm preservação cognitiva e tem autismo que tem o que a gente chama de altas habilidades, que tem uma superdotação, né? Algum tipo de especialidade cognitiva, né? Uma escolha, assim, uma inteligência em algumas situações onde ele dá conta melhor daquela escolha que ele faz, daquilo que ele gosta, tá? Mas só para a gente não pensar que todo autista tem essa inteligência, né? Super, tá? Eu nem uhum. gosto de falar super inteligente, porque ninguém é super inteligente, né? A gente vai ter uma falhazinha, que a inteligência, ela tem vários lados, né? Também depende do grau, né, que a pessoa se encontra, Uhum. né? E, e, e a respeito da depressão? Bom, a depressão já não é uma condição, né? O autismo, por exemplo, é uma condição do indivíduo. A depressão é uma doença do humor, É até tá?
pelo tempo que a gente teve aí da pandemia, isso aí foi muito frequente, né? Foi, porque a solidão, o medo de morrer, o medo de ser contaminado. Então, a depressão é a doença, uma das doenças que mais mata no mundo, né? Porque ela é uma doença, ela não é uma condição, tá? E as pessoas com depressão, às vezes, elas são muito julgadas, né? Mas elas têm uma dificuldade no humor. A depressão é uma doença do humor, né? Então, deve ser diagnosticado, a pessoa deve ir a um psiquiatra, que é o médico especialista para tratar a depressão. Não existe depressão que realmente seja manejada se não tiver associada à psicoterapia, tá? E o uso da medicação correta também receitada por psiquiatra, tá? Não é fazer automedicação Não, ou vergonha de tomar, de que não precisa. A gente tem que entender assim, que a gente sempre tem que buscar uma qualidade de vida. devido. Acho que importante é a pessoa, quando sente que algo não vai bem, acho que o primeiro passo é realmente buscar ajuda Uhum. em relação ao convívio, né, dentro da sociedade, dentro da própria família, né? Eu acho que o importante é buscar a ajuda do profissional, né? Ah, e assim, o psicólogo, eu acho que é a primeira pessoa a ser procurada, que aí, através de profissionais como você, pode ser agregado outros profissionais, né? Às vezes o paciente vem através do psiquiatra. Ele já sentiu, a família já sentiu que ele precisa de um psiquiatra. E às vezes é ao contrário. Na psicoterapia isso fica claro e aí eu encaminho para o psiquiatra. Por isso que também é muito importante a gente conhecer, ter parcerias, para a gente indicar pessoas de confiança, né? Exato, mas eu acho que é justamente isso. A gente precisa ter pessoas de confiança para poder entregar, porque a gente está entregando a vida da gente, né, nas mãos daquela pessoa, e isso aí é muito importante, essa indicação, né? É. Eu passei por uma fase, né, quando eu fiz a minha terapia, de um relacionamento assim abusivo, que eu só consegui sair graças à terapia, né? Não tinha agressão física, mas as atitudes jogava para baixo e aquilo me incomodava. E eu queria me desfazer da pessoa, mas eu mandava embora, mas a pessoa voltava, e eu mandava embora, a pessoa voltava, não me largava. Eu só consegui realmente firmar. Não é isso que eu quero para a minha vida depois da terapia. Terapia é uma luz, né? Foi muito, Quando a muito. gente fala assim, tem uma luz no final do túnel, é a terapia. Porque a pessoa se sente dentro de um túnel escuro e ali tem aquela luzinha, né? Que é tudo, né? E o que eu acho importante, né, é a forma como se é colocado da gente, ao expor, ouvir e se conscientizar. E que às vezes a gente não tem, sozinho não consegue encontrar o X da questão. Jogar auxilia muito a gente. Mas é isso aí, Miriam, como é importante a gente, ao perceber que algo não vai bem, que está difícil de segurar a barra sozinho, né? A gente buscar a A ajuda terapia. de um profissional, né? Porque a importância de uma pessoa que esteja fora do nosso círculo familiar para poder orientar, porque eu acho que a família, às vezes, muita gente diz assim, mas eu me abro com um amigo. É porque você precisa de um olhar neutro, né?
está olhando por fora, como a família é a pintura do quadro, né? E o terapeuta é aquele que vê a arte, né? Que fala sobre, que enxerga, né? Alguma coisa e traz para o paciente. Não quer dizer que o paciente precisa concordar com tudo que o terapeuta fala, porque não é uma relação de submissão, é uma relação de compartilhar, né? De troca, tá? Não tem o poder sobre o paciente, até porque se não tiver o paciente, não tem o psicólogo, não tem o terapeuta. Se não tiver o terapeuta, né, não existe o paciente, né? Então, é uma relação que ela se integra, tá? Um precisa do outro. Eu ouvi dizer que, em relação ao autismo, tem empresas que preferem, como é que se diz, colocar no seu quadro algumas pessoas autistas, porque são mais também focados naquilo que desempenham. Olha, Gisele, existem muitos mitos, né? A gente Eu sabe tenho. que tem empresa... Deise, desculpa. Existem muitos mitos, porque a gente sabe que as empresas hoje, elas muitas vezes abrem as cotas de inclusão, tá? Quando elas não são trabalhos já direcionados à parte de pessoas especiais, né? Ou que, enfim, com alguma condição, porque em termos de imposto é melhor, né? Você diminui um pouco o imposto dessa você faz uma coisa como se fosse uma filantropia, né? Um imposto que é diminuído dentro de uma cota de funcionários. O problema é que, assim, às vezes os cargos oferecidos para pessoas com deficiência são sempre cargos menores, Uhum. né? Cargos sem nenhum tipo de, às vezes com chances de Crescimento. crescimento. Mas existem funcionários dentro do espectro que são realmente muito capacitados, têm uma competência para aquele cargo, e que eles funcionam muito bem, exatamente porque são indivíduos mais obsessivos, às vezes com uma certa organização, uma produtividade, né? Que acaba gerando um pouco mais de eficiência, tá? Então, mas isso não é uma regra, não. Acho que acontece ainda muito mais uma questão de incluir pessoas na empresa por um benefício fiscal do que por uma situação de olha que legal, entendeu? Olha que legal, essa pessoa tem autismo, vou botar ela aqui porque ela é mais eficiente. Infelizmente, não é assim que funciona. Né? É uma realidade, né? É uma Eu sou uma realidade. pessoa que às vezes a minha fala desmistifica muita coisa, que às vezes fica muito naquela coisa, todo autista é inteligente, é, toda empresa gosta de... Não, não é assim não, Não é bem por aí, né? não é bem Não por é aí. bem por aí. E uma coisa que eu tenho observado, até enviei para você, que muitas crianças autistas perdidas, você É, observa isso também? não, assim, O que você acha que às vezes, leva a não, isso? não, o que acontece no autismo, né, é que existe assim, existe uma população, né, que ainda não é contemplada com tratamentos, né? Porque quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma criança dentro de uma condição social que vai num consultório particular, Uhum. que os pais podem pagar uma consulta, ou um adulto mesmo também. Mas se a gente pensar em termos de Brasil, né, a gente vai ver dentro da periferia, de comunidades, várias famílias que têm crianças dentro do diagnóstico, não só de autismo, de deficiência intelectual, mas dentro do autismo, muitas crianças elas gostam de fugir, né? Elas têm aquela mania de correr para cá e para lá, né? Às vezes é confundido essa fuga com, ai, como ele é autônomo, né? E vai andando e vai fugindo. E alguns são
adultos que têm as comorbidades, né, e fazem uma psicose associada e fogem, tá? E se perdem no meio do caminho quando você vê notícia assim, está desaparecido há 15 dias, né? Nem tudo é sequestro. Pode ser condição de saúde mental também. Então, é importante a família estar sempre atento, né? Sempre atento. Por mais que esteja ali fazendo tratamento, está vendo que está desenvolvendo bem, mas há que se ter o cuidado. Uhum. Há que se ter muito cuidado. Há que se ter o cuidado. E falando sobre outros espectros. Do que você quer falar? Você comentar sobre os outros espectros de personalidade. Ah, assim, que não é um espectro de personalidade, são condições do neurodesenvolvimento, tá? E também tem os transtornos mentais. Então, você tem o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno caracterizado por desatenção, é o transtorno da atenção, caracterizado por impulsividade e hiperatividade, é uma tríade, né? Às vezes tem indivíduos com transtorno da desatenção mais impulsivos, outros mais hiperativos, às vezes hiperativos e impulsivos, e que tem comorbidades como transtorno de conduta, uso de dependências químicas, bipolaridade, transtorno de ansiedade, que é um transtorno também do neurodesenvolvimento e que também muitas vezes está associado ao autismo. Uhum. Tá? O TDAH é um que hoje se fala muito. Você poderia falar TDAH sobre? e autismo é o que se fala mais. Né? Então, é o transtorno de desatenção, né? E hiperatividade. É o TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Uhum. Tá? E que é muito visto em escolares, porque na escola é onde você tem maior tempo de atenção sustentada, né? Então, ali fica mais nítido quando o indivíduo, o aluno, apresenta essa dificuldade de atenção. São indivíduos que perdem tudo, que não copiam na hora certa, que esquecem o material escolar, que estão sempre falando, estão sempre em pé, estão sempre correndo, não anotam nada. Tem sempre uma dificuldade nessa organização escolar. Então, fica muito fácil você ver dentro das escolas. Mas não é um transtorno escolar. Ele aparece na escola com mais facilidade, tá? Também é um transtorno que você não fica com TDAH, você nasce TDAH. Mas, assim, eu vejo que hoje em dia, por exemplo, porque antigamente era só basicamente o pai que trabalhava, a mãe estava em casa, cuidava dos filhos. Então, a partir do momento da independência, né, da mulher na competição profissional, né, às vezes tem aquela dificuldade na educação com as crianças. E se a criança também, se não tiver ali alguém que oriente a se organizar, pode vir a confundir em relação à conclusão do diagnóstico, não é não? Porque tem muito diagnóstico errado. Tem muita gente que não tem diagnóstico e é caracterizado como diagnóstico. E que o diagnóstico, entre aspas, não é transtorno, é essa família desorganizada. Uhum. Uma mãe Também desatenta, um pai... precisa do que psicólogo. precisa. Entendeu? Exato. Porque a criança, ela representa muito esse seio familiar, né? A criança, ela precisa de atenção, mas também precisa de limites, né? Limites concretos, né? Por exemplo, o vício hoje em telas, né? As mães dão celulares para crianças, né? Com 8, 10 anos e acham o máximo, né? Então, tem muitas coisas que acontecem que a criança acaba ficando mesmo dependente daquilo como se fosse uma droga, né? Tanto é que hoje existe um transtorno de dependência por telas, que é considerado um transtorno. Existem pessoas que são internadas em clínicas psiquiátricas por transtorno de tela,
que é a mesma reação que a pessoa que cheira cocaína tem. Não, o celular é uma coisa viciante mesmo. Se você, eu volto e meia, assim, eu pego, tiro todos os joguinhos, sabe, para não perder tempo com aquilo, ou então desligo o celular, ou então não, hoje eu só vou olhar o celular de manhã, na hora do almoço e à noite antes de dormir, porque se deixar, às vezes as pessoas reclamam, né? Você nem viu o que eu postei para você, meu filho. Eu tenho eu tenho vida, eu tenho responsabilidade, as pessoas já acham que você tem que estar ali, né? Inteiramente à disposição, 24 horas por dia, quando a gente sente realmente a necessidade De ficar sem. de ficar sem, para trazer um pouco de paz e Mental. autonomia, né? Eu, particularmente, eu sinto que eu tenho que dar, de vez em quando, dar uma freada nisso aí, porque senão a gente pira, a gente não vive, né? Eu acho que Exatamente. essa coisa da tecnologia é muito bom, mas Mas a pode gente ser tem que muito ruim. aprender a viver o aqui e agora, né? É, com certeza. Tá? Mas, assim, é importante que as famílias entendam isso, né? Que quem dá o celular para a criança são os adultos. É verdade. Quando uma mãe fala, meu filho não sai do celular, quem deu o celular para ele, É né? verdade. A criança não tem um poder econômico de uma loja comprar um celular. Não. Não vão nem vender para uma criança, se ela juntar a mesada, ela entrar numa loja para comprar, certamente o vendedor não vai ver um pirralhinho ali e vai vender para ele. É Porque ele não verdade. tem poder de compra, né? Assinar documentos e tudo isso. Fora do perigo que existe com relação ao celular, porque você não sabe quem está do outro lado, Exatamente. Você viu né? aquela série Adolescência Não, não assisti. na Netflix? Veja. Uhum. É muito, muito perigoso, né? Uma das coisas que eu observo as crianças que ficam, em vez de conversar com a gente, às vezes quer conversar com a inteligência artificial também. E você não É. sabe o que a As inteligência pessoas. artificial É, vai falar para a pois é. criança. As pessoas não querem mais escrever e não querem mais estudar. Você não precisa hoje, numa faculdade, fazer uma pesquisa. Você pode fazer a inteligência artificial, vem lá o texto todo programado, né? Você não precisa mais tentar ser um profissional e estudar. Você pode ser um influencer, você pode ser uma pessoa, um YouTube, e aí você já está bem sucedido. Então você tem um jovem de 19 anos que ganha milhões, porque ele entra na internet todo dia e fica falando da vida dele. No final das contas, embora ajude em muitas coisas, eu acho que acaba emburrecendo as pessoas. Eu estava comentando com uma amiga esses dias que antigamente a gente guardava de memória telefone, mas era muito, todo mundo da família. Hoje em dia eu não consigo guardar nem data de aniversário. Se não é o Facebook mostrar hoje é aniversário, a gente falou, ih, caramba, ainda bem que tem o Facebook. Isso aí já não prejudica para o fator do crescimento de Alzheimer, você não acha, não? Acho. E da dificuldade de interação social, né? As doenças neurológicas, elas são baseadas na dificuldade das interações sociais que começam a acontecer. A pessoa interage pouco, ela tá. E realmente, o celular, por exemplo, ele pode se tornar uma companhia onde você não precisa de ninguém. É verdade. É uma falsa companhia, você acha que tá com todo mundo ali na tela. É verdade. Já entrou no metrô às 7 horas da manhã? Não. Pode contar quantas pessoas estão no celular.
todas, A praticamente. todas? Não, até em família, Miriam. Você faz uma reunião de família daqui. Você pensa que vai conversar, tá todo mundo ali com o bichinho na mão, né? Tá todo mundo lá. Aí faz selfie, vamos reunir a família para. Aí tá todo mundo ali junto, tirando a foto. Acabou a foto, vai que todo mundo com o celular na mão. Não tem mais diálogo, não tem mais. É, Fica é uma difícil, loucura. realmente, né? Quer dizer, tanto para a infância, mas nós adultos também temos que saber frear essa utilização desse bichinho aí que é uma droga, é como se É, fosse uma droga. Vicia e vicia feio, né? E às vezes algumas informações que você pensa que são verídicas e você depois vai ver, você cai na maior furada. é, com certeza, as fake news, né? Mas vamos falar, e o que te levou, né, a escrever esse livro maravilhoso? Conta pra gente. Bom, o que me levou a escrever esse livro foi a necessidade de escrever sobre o meu trabalho, né? No meio de tantos. Começando pelo título, né? É, Espada na cabeça. porque espada na cabeça? Porque eu percebia que cada vez que eu ia falar sobre um diagnóstico no consultório, né, com as famílias, era como se naquele momento as pessoas sentissem uma espada pendurada que pudesse cair a qualquer momento na cabeça. O que fazer com aquilo, com aquela informação, né? É um momento que a vida da pessoa muda, né? Ela tem que começar a atuar, a agir de outra forma. E a necessidade de escrever o livro foi de trazer a minha experiência, que é intensa todos os dias, né? Para as pessoas poderem saber um pouco, né? E que não está na faculdade, não está nos livros, está em mim, né? Então eu achei uma necessidade de compartilhar isso com a sociedade, né? E é isso, o livro fala muito numa linguagem fácil, né? Que todos têm acesso. Então ele pode ser para o profissional, para o parente, para qualquer pessoa. Porque às vezes a gente tá de fora, a gente observa algumas coisas que realmente, se não tiver essa cumplicidade, né, como você comenta no teu livro, o tratamento não vai chegar a lugar nenhum. Não, Porque se for só o que a criança está ali no consultório e você não souber o que se passa em outros ângulos da vida, família, escola e tudo mais, a gente acho que não fica meio quebrado, né? Quebra a perninha aí do tratamento, né? com certeza. E eu acho que o livro atingiu muita gente porque ele fala de todos nós, né? Todos nós tem hora que eu começo a ver sobre um determinado aspecto, eu falei, eu acho que eu sou autista. Não, eu acho que eu sou TDAH. Não, eu acho que eu sou. E não adianta a gente se achar que tem que achar um profissional para poder dar o caminho certo para a gente poder se resolver, Uhum. né? Porque é a nossa responsabilidade diante da vida. Não adianta outras pessoas acharem, isso é besteira. Não, é besteira. Então fica você achando que é besteira, mas eu vou cuidar de mim, né? A nossa responsabilidade, acho que ninguém veio nesse mundo a passeio. Alguma coisa a gente tinha que fazer aqui, Com certeza, né? com certeza. Nem de milhões de espermatozoides, vencemos a corrida, né? Mas estamos aqui com algum propósito, né? É Então, verdade. eu acho muito importante a tua profissão, a forma como você coloca esse esclarecimento todo no livro, que dá uma luz,
dá uma luz, porque senão a gente fica perdido. E a confiança no profissional, né? A confiança no profissional é tudo, né? E, Miriam, as suas redes sociais, quais são? Olha, eu tenho Instagram, né? @Espaço Calisma. Tenho Facebook, Espaço Calisma, tá? E podem me achar no WhatsApp, no 21999230435, que é um telefone business, né, comercial. O Espaço Calisma fica no Rio de Janeiro, na Tijuca e Copacabana, tá? Nós somos uma equipe hoje, onde eu coordeno. Nós temos psicólogos, psicopedagogos, com parceria com psicopedagogos, o treino cognitivo, que é um treino de um professor que trabalha também com jovens adultos dentro do processo universitário. Tem parcerias com TOs, terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogos, mas dentro do consultório a gente tem mais a área de saúde e educação. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? O que eu quero dizer é o seguinte: deixar... na medida que você sinta que você tem alguma coisa, não precisa ficar preocupado se é uma doença, uma condição, mas que você sinta que você precisa de ajuda, não espera para procurar, né? Segue a sua intuição e vai procurar sem vergonha, porque acho que também esse auto-julgamento atrapalha a tua possibilidade de ter ajuda, tá? E quero agradecer a você, Deise, pelo convite. Espero que eu tenha te ajudado, tá? E tô sempre assim. Hoje o Instagram é a rede social mais evidente. Então, todo final de semana, inclusive, sai um pouco do Habilitando Habilitar, que é o grupo de habilidades sociais que eu tenho, né? Que é muito importante o trabalho de grupo também, para troca, para identificação, para a gente poder aprender, né? É isso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Tá, esperamos que você nos conceda outras entrevistas. Com certeza, tá? se você quiser. Porque é muito importante esclarecer a população, tanto pelo preconceito que ainda existe, quanto pela necessidade das pessoas ouvirem falar sobre determinadas situações e falar, gente, isso acontece comigo, isso me causa tanta angústia. E, então, quer dizer, isso tem tratamento? Às vezes as pessoas não sabem. Que tem um tratamento, que tem um caminho que você pode seguir, né? E se recuperar e se encontrar melhor no mundo, né? Porque quando a gente se resolve, né? Quando a gente se resolve, tudo facilita o nosso entorno. Tudo. Tudo facilita o nosso entorno. Então, vocês, meus queridos ouvintes, olha, já sabem, aqui a nossa querida Miriam Calisman está aí com a sua equipe à disposição. Marquem um horário, tá? E o livro. Como que faz se a pessoa quiser adquirir o teu livro? Pode entrar em contato. Na cabeça. Pode entrar em contato pelo Instagram, @Espaço Calisma, tá? Deixar o recado. A gente está sempre respondendo. E eu posso enviar por frete para todo o Brasil, né? Qualquer lugar do mundo, tá? Ou entrar em contato direto pelo WhatsApp para vir pegar na Tijuca, em Copacabana. Tá bom. Então você também atende pela internet? Também faço atendimentos online. Online. Tá? Tá, ok. Toda a equipe faz atendimento online. Olha que bacana. Isso aí eu acho importante, né? É prático.
É prático. Ninguém hoje pode ser que não pode fazer terapia. Exatamente. É Tá? prático. Que não tem Agora, tempo, né? até para iniciar qualquer tratamento a respeito de síndrome do pânico, para poder aprender a se locomover também fora de casa. Isso é fazer a sua superação também, né? É, com certeza. É isso aí. É muito assunto. Aí a gente vai começando a falar e lembra de um, lembra de outro, né? Então, fica devendo já a segunda entrevista, tá Tá bom? bom, tá. Tá bom. Um beijo grande para Outro. você, Miriam. Tchau. Muito obrigada pelo carinho Obrigada a aí de você. ter atendido a nossa solicitação, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Um beijo. Deus te abençoe. Um beijo para todos vocês, meus queridos ouvintes. E até a próxima. Papo Cultural com Deise Candreva. Beijo.